Bom dia. Bom dia, Dani. Irmãos, vamos começar então com uma palavra de oração, para a gente não perder muito tempo. Nosso Pai Celestial, nós louvamos o Senhor nessa manhã. Esse é o dia que o Senhor tem nos dado e nele, Senhor, nós podemos regozijar na Tua presença, falar contigo, ler a Tua palavra e fazer boas obras, ó Deus, aquelas que o Senhor planejou para que nós fizéssemos, desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, agora que o Teu Santo Espírito venha nos falar também, e que através desse texto nós possamos crescer um pouco mais à semelhança do Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela vida da igreja, nós também aproveitamos esse tempo, ó Deus, para te rogar pelos irmãos que estão vivendo qualquer tipo de dificuldade, e não só relacionada à pandemia, Senhor, mas a outras dificuldades, às vezes até decorrentes dela. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ouve, porque nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de ler um texto rápido que eu escrevi, e ele vai servir de introdução aqui para aquilo que a gente vai falar. Quem somos nós? Essa pergunta é uma pergunta fundamental. A nossa identidade não se resume a uma carteira com o nosso nome e fotografia. Ela vai nos orientar a fazermos o que fazemos na vida e o que fazemos de nossas vidas também. Buscar a própria identidade é a preocupação latente dos jovens no início da vida adulta. Nascemos e crescemos até a nossa mocidade sem voz ativa. Mas há um momento em que precisamos ocupar nosso espaço para buscar fazer alguma diferença no mundo. Afinal, por que nasci? Qual é a minha parte em tudo isso? Na época de Cristo, ele já era adulto, ele tinha conquistado já alguma fama na Galileia e mesmo na Judéia, curando, expelindo demônios, ensinando, pregando. Mas as pessoas ainda não tinham certeza de quem ele era e qual era realmente seu objetivo com tudo aquilo que ele fazia. O texto sobre o qual vamos meditar acontece entre a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação. Na realidade, se encontra o texto de João 9, ele se encontra entre João 7 e João 10, que é justamente o momento em que essas festas aconteceram. E elas aconteceram exatamente 9 meses, a festa dos tabernáculos, e 6 meses antes da Páscoa, ou seja, 6 meses antes do momento em que Jesus morreria. Na última vez que a gente esteve aqui, a gente falou acerca dos irmãos de Jesus e da festa dos tabernáculos. Foi no capítulo 7 que a gente falou. E esse capítulo 7, indo até o 10, ele nos vai contar acerca da identidade de Jesus. Então hoje a gente vai ler um texto que está lá no capítulo 9, versículos de 1 a 12. Então eu vou ler aqui. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele.
Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Então Jesus estava naquele tempo em Jerusalém. Tinha já algum tempo que ele não ia lá, mais ou menos cerca de um ano, né? E ele vai justamente para essas festas aí. A questão da identidade de Jesus, nesse texto daqui, ela era um pouco confusa. As pessoas não sabiam exatamente quem ele era. Mesmo os discípulos, embora eles tivessem uma ideia, eles também não tinham essa certeza, né, exatamente do que ele ia fazer. Então, a opinião de cada um não chegava a ser uma opinião decisiva, porque havia muita contradição com respeito à sua identidade. Então, muitos pensavam, por exemplo, no capítulo 7, versículo 12, muitos pensavam que ele era bom. Já outros achavam que ele era um enganador. Alguns indagavam se ele era realmente o Cristo, e outros ainda se ele era um profeta. Outros acreditavam ser impossível que ele fosse o Cristo, porque eles diziam que as Escrituras falavam acerca dele, que ele seria um descendente de Davi, e por isso ele teria que vir de Belém, e não da Galiléia. Então essas eram as opiniões que haviam naquele tempo acerca dele. E olha que ele estava já para partir. Assim, tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8 desse evangelho dão conta dessa situação de dúvida acerca dele. Quem Jesus era. Na passagem que nós vamos ver, mostra que Jesus está caminhando em Jerusalém e, de repente, ele olha para esse homem. Essa palavra aqui, esse verbo que diz respeito à atitude de ver aquele homem, é uma palavra que o pastor Edson já tem nos explicado. Ela não é simplesmente de olhar, mas ela é de ver a pessoa, mas ver pensando. Não é quando uma pessoa está distraída, mas quando uma pessoa está realmente observando, notando alguma coisa. E ele estava notando aquele mendigo. Essa atitude logo chamou a atenção dos discípulos. Os discípulos, então, passaram a perguntar a Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Era realmente uma pergunta teológica, uma pergunta que textos da Bíblia falam sobre isso. Pensando em termos de Adão, todos nós pecamos, mas nem todos nós ficamos cegos. Mas havia um outro texto em Ezequiel que falava algo mais específico. E era uma questão que estava relacionada a um antigo provérbio judaico que dizia que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Isso dá claramente a sensação de que aquilo que os pais fazem, né, vai ter consequência na vida dos filhos. É uma palavra realmente verdadeira, palavra de Deus, inclusive. E ela traz realmente uma relação entre aquilo que os pais fazem e aquilo que os filhos sofrem como resultado da atitude dos pais. Mas, naquele ponto, Cristo diz que nem ele pecou, nem seus pais. A resposta de Jesus, ela parece contradizer essas duas questões, tanto a de Adão, como a questão conforme Ezequiel colocou. O homem tem sim responsabilidade pelos seus atos. Isso é verdade. O texto de Ezequiel fala isso. Mas, por outro lado, ele não consegue ser perfeito diante de Deus. Além disso, é verdade também que há algo nele que o acompanha desde o seu nascimento, que o impede de cumprir com sua responsabilidade moral e o leva constantemente ao erro, ao pecado. E Paulo nos vai dizer que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me fará ver? Jesus diz que
naquele homem, então, se manifestariam as obras de Deus. Ele acrescentou isso logo depois daquela conversa inicial com os discípulos. Mas o que ele queria dizer com as obras de Deus seriam manifestadas na vida daquele homem? Vamos continuar o texto. Aí, reparem o que ele vai falar. Ele vai colocar uma questão agora interessante, porque ele vai falar que devemos fazer as obras, ele fala isso para os discípulos, façamos as obras, e vai falar também que o Pai me enviou. E existe um contraste aí interessante, porque ele fala de façamos, na primeira pessoa do plural, se relacionando a ele e aos discípulos, e depois ele fala acerca de si próprio, dizendo que o Pai o havia enviado. Então, aquilo ali ele acrescenta ainda que aquilo devia ser feito, as obras que o Pai lhe dera para fazer, deveria ser feito enquanto era dia. Olha que interessante. João usa de muito simbolismo em seu evangelho, e a gente não pode estar desatento a isso quando a gente lê. O dia significava a presença de Cristo enquanto ele estava vivo junto com seus discípulos. Então, enquanto era dia, ele poderia fazer e eles deveriam fazer aquelas obras que o Pai tinha lhes dado para fazer, tanto ele quanto os discípulos. Mas à noite, em João especificamente, e principalmente lá em João 13:30, né, quando ele diz que era noite, e ali era a noite em que Jesus seria traído, né, a escuridão e as trevas significavam a ausência de Deus e morte. Então, ele queria dizer que havia um tempo, enquanto ele estava vivo, que deveria ser aproveitado. Ele queria remir o tempo. Ele queria aproveitar todo o tempo que tinha para fazer as obras que Deus tinha deixado, tinha mandado ele fazer. Ele vai acrescentar ainda que ele, enquanto está no mundo, enquanto é dia, ele é a luz do mundo. Ele ilumina o mundo. Jesus então diz que ele é a luz do mundo, e João vai refletir outras coisas acerca da identidade de Jesus. Repare quantas coisas João enumera. Ele vai dizer que Jesus era a porta, o bom pastor, o pão da vida, a palavra ou o verbo, o caminho, a verdade, a vida, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Rei de Israel e o Eu Sou. O texto, então, vai continuar agora, a partir do versículo 6, dizendo que Jesus, nesse momento, cospe na terra e com aquela saliva ele faz uma porção de lodo, né, de barro, e aplica aquilo aos olhos dos homens. Há muita especulação em relação ao por que Jesus teria feito aquilo. Seria um ato simbólico? Na Idade Média, alguns comentaristas cristãos diziam que aquilo parecia que Jesus estava remetendo ao Gênesis, quando o homem foi feito do barro, como que Jesus poderia até criar novos olhos e dar novos olhos para aquele homem. Mas não parece ser esse o caso. Parece que ali o texto ainda está um pouco obscuro. Não há muita certeza daquilo que era a razão pelo qual aquele ato dele, o ato que ele fazia. Mas uma coisa a gente tem certeza, né, no meio de todas essa incerteza. Quando Jesus fala em seguida, ordena que o homem fosse e se lavasse no tanque de Siloé, e João então vai dizer, e nosso texto na Bíblia diz que o nome Siloé significava enviado, disso a gente tem certeza. João não fez isso de maneira casual. Ele fez isso intencionalmente, porque a palavra Siloé, ela significa, de fato, enviado. E aí parece então que João está dando uma dica, uma sugestão de que Jesus era o enviado de Deus, mostrando mais uma vez, né, ainda que com a sua quase sempre descrição, ele está dizendo que ele é um enviado, mostrando então um pouco daquilo quem ele era.
mas ele vai fazer isso daí e vai falar acerca desse tanque de Siloé. Esse tanque é um tanque muito importante na vida de Jerusalém, principalmente naquela época. Esse tanque, havia uma fonte em Gion, um lugar chamado Gion, que ficava nas encostas ali do Monte das Oliveiras, e dessa fonte eles haviam canalizado, na época de Ezequias, até o tanque de Siloé. E esse tanque ficava dentro da muralha de Jerusalém. De tal modo que se algum povo vizinho se aventurasse a atacar Jerusalém, eles teriam água dentro dos muros, protegidos, portanto, de qualquer invasão, né? E poderiam, pelo menos de água, eles não teriam falta, né? Então é muito interessante, e esse tanque e esse túnel, inclusive, até hoje, estão lá em Jerusalém preservados e são constantemente visitados pelos turistas. Então, quando ele fala em Siloé, a gente fica pensando que isso talvez fosse realmente alguma coisa que não fosse tão intencional da parte de Cristo. Mas, se nós olharmos um outro texto que se encontra lá em Isaías 8, de 6 a 12, a gente vai ver que aquele texto realmente diz alguma coisa a mais acerca de Cristo. Então essas águas são mencionadas lá em Isaías, dizendo que as águas de Siloé, né, correm brandamente e elas foram desprezadas. Olha que interessante. As águas de Siloé, as águas do enviado, foram desprezadas. E mais na frente vai dizer que Deus entregaria a Israel as águas fortes e impetuosas do Eufrates. Querendo dizer com isso, né, acerca da Assíria e mesmo da Babilônia, que acabariam por dominar Israel. Não só Israel, o reino do norte, como Judá, reino do sul. Então, essa é uma alusão à rejeição daquele que era humilde e manso, o enviado de Deus. Então, Isaías, quando fala sobre isso, ele está fazendo referência a esse tanque, e Jesus, então, pega desse ponto, desse texto de Isaías, e menciona isso daí, de que aquele que era o enviado de Deus seria rejeitado, além do mais, né? É muito curioso, porque não se faz muita menção a esse texto quando esse texto de Isaías, quando esse texto de João 9 é mencionado. Bom, a partir daí, versículo 8, né, existe a repercussão da cura do mendigo. O que aconteceu com ele depois que ele se vai e ele se lava no tanque de Siloé? Ele passa a ver. Agora eu queria que nós entrássemos um pouco no texto e tentássemos imaginar a cena desse homem, e mais na frente vai dizer que ele já era adulto, a cena desse homem, então, que não conseguia ver desde o seu nascimento, quando ele passa a ver. Recentemente eu vi num vídeo uma menina, uma moça, que tinha recobrado a visão, e ela também tinha um problema genético que tinha trazido algum problema dela de visão, mas os médicos fizeram uma cirurgia e aquela cirurgia permitiu que ela passasse a ver. A alegria dela, o semblante dela, depois o choro. Eu fico imaginando se tudo isso também não aconteceu com aquele homem, né? O semblante dele deve ter modificado e a alegria deve ter se estampado no rosto daquele homem. Então, no versículo 9 vai dizer que algumas pessoas olhavam para ele e diziam com certeza, não, é ele mesmo. Mas outras pessoas diziam, não, não é ele. O que fazia possivelmente aquelas pessoas não identificarem aquele homem? Talvez o próprio semblante dele alegre não tinha sido visto, porque não tinha sido reparado, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a ver aquele homem triste ali, mendigando. Mas o fato é que quando ele volta, né,
quando ele volta, embora ele tenha dito, né, que era ele para todos aqueles transeuntes, depois ele foi perguntado pelas pessoas, né? Como é que podia ser aquilo? Né? E aquele homem então vai dizer que aquilo que tinha acontecido com ele tinha sido um homem que tinha feito. Aquele homem, chamado Jesus, ele tinha ouvido provavelmente os discípulos falando com Jesus naquele momento. Então ele sabia o nome de Jesus, que então um homem chamado Jesus tinha feito lodo, tinha cuspido na terra, então, e tinha passado nos seus olhos. E aquilo ali, também junto com a ordem para que ele se lavasse no tanque de Siloé, ele tinha acabado recuperando a sua visão. O fato é que quando eles vão ver, né, Jesus já tinha sumido. E eles agora não sabiam, ele não sabia dizer aonde estava Jesus. Então o que a gente viu aqui? Um homem cego desde que nasceu e que passa a ver. Ter os olhos abertos significa poder ver uma realidade espiritual. E isso a gente vai constatar mais adiante. Eu pretendo continuar o estudo desse texto que a gente está vendo aqui nas próximas lives. Então, o que Jesus fez, só ele pode fazer. Essa questão de abrir os olhos do homem, só o homem pode fazer. E isso daí soluciona realmente a questão do pecado e da culpa da vida do homem. Nós continuamos responsáveis pelos nossos atos, mas agora nós temos uma outra atitude para com Deus. E nós sabemos que Deus nos aceita pela morte e ressurreição do seu Filho. Jesus é a luz do mundo. Ele nos trouxe para a luz. Né? Um outro texto de João 5 vai dizer: mas eu tenho maior testemunho do que de João. É Jesus falando. Porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu realizasse, por exemplo, essa cura desse cego, Jesus continua a dizer: essas eu faço e testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Esse outro texto corrobora tudo aquilo que Jesus tinha feito com aquele homem. Esse texto traz algumas implicações para nós. Primeiro, embora tenha persistido a confusão, ainda não sabiam, o problema não estava sendo resolvido ali, né, acerca de quem Cristo era, aquele mendigo foi e viu a luz. Deus olha com misericórdia para aqueles que são mendigos espiritualmente. Aquele homem foi objeto da compaixão, da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Isaías 66, 2 diz que ele olha para aquele que é contrito de coração e que teme da palavra dele. 2. Nós precisamos também entender que Jesus foi o enviado de Deus e experimentou nossas dores e nossas aflições, de tal modo que Deus sabe perfeitamente aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Ele, como homem que foi, ele sabe das nossas dificuldades. Ele, como disse Isaías, é a água de Siloé que corre brandamente em Jerusalém. Ele é manso e humilde e é capaz de mitigar a nossa sede, de tirar a nossa sede. 3. Nós também precisamos ter certeza da identidade de Cristo e então nós saberemos quem somos. John Piper vai dizer algo muito interessante. Ele diz que Deus nos conhece, nós não nos conhecemos. Mas se nós conhecermos a Deus, nós nos conheceremos também. E os judeus não sabiam quem Jesus era porque eles não criam em Cristo. Nós, os que cremos, os que tivemos os olhos abertos por Jesus, nós podemos saber de fato quem Ele é e quem nós somos. Que esse pequeno texto possa abençoar a nossa vida, que o dia de hoje possa ser vivido para cumprir com aquele mandamento de Deus que diz que Ele nos colocou a fé no nosso coração para que a gente pudesse cumprir as obras dele hoje também. E essas obras foram feitas
por Ele, desde antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que os irmãos tenham um bom dia e que os irmãos não se esqueçam. Nós precisamos ser luz do mundo e sal da terra. Deus abençoe os irmãos.